Disso, um ano depois de prometer cortar gastos, o governo federal não cumpriu a promessa e aumentou a contratação de cargos de confiança. São quase 100 mil funcionários. Vamos voltar a falar com a Juliana agora sobre isso. Juliana, semana passada a gente anunciou aqui, né, reproduziu aqui o anúncio do governo de aumento de impostos de combustível, também de cortes de gastos, mas parece que essa gastança aí com cargos comissionados passou de longe desses bloqueios de gastos, né? Isso tem a ver com outra coisa, Ana. Onde deixar tantos funcionários públicos, por exemplo, indicados na confiança por algum político, algum aliado, haja repartição pública e aluguel de imóveis para acomodar tanta gente. Só com aluguéis, o governo gastou 1 bilhão e 600 milhões de reais no ano passado. O inchaço da máquina pública é um dos componentes que dificultam essa missão do governo de fazer os cortes. Outro problema é que o orçamento já está praticamente todo comprometido. Até agora, o governo não explicou como vai fazer o corte de gastos de quase 6 bilhões de reais que foi anunciado na semana passada. Só disse que toda a esplanada será atingida, à exceção do Ministério da Saúde, porque nesse caso o orçamento já chegou ao menor patamar previsto pela Constituição. O espaço para cortes é pequeno. Esta especialista em contas públicas diz que hoje cerca de 90% dos gastos do governo são obrigatórios. Estão ligados a despesas com pessoal, aposentados, a bônus vinculados ao salário mínimo, saúde. 50% do gasto público hoje é com o INSS. Se a gente adicionar o gasto com o servidor público federal inativo, isso já vai para 54%. A gente tem 3 despesas que consomem 56% dos gastos primários do governo central. Ela diz que sem aprovar a reforma da Previdência, o cobertor do governo federal, que já está curto, vai ficar ainda menor. Algumas medidas até tinham sido anunciadas. O Ministério da Educação, por exemplo, aumentou de 3 para 4 anos o prazo para a compra de livros didáticos e diz que isso deve levar a uma economia de 600 milhões de reais em 4 anos. O próprio Ministério da Saúde explicou que renegociou contratos, diminuiu cargos de confiança para usar o dinheiro em outras áreas da saúde. Mas tem despesa que continua subindo. Apesar da redução no número de cargos de confiança anunciada pelo governo Temer há pouco mais de um ano, dados do Ministério do Planejamento mostram que o total de cargos e funções de confiança e de direção no Poder Executivo Federal voltou a subir. O gráfico mostra que o número tinha até caído um pouco em abril, mas aumentou em maio e de novo em junho. São quase 100 mil no total. O economista Gil Castelo Branco, do Contas Abertas, diz que ainda há gordura para queimar. Ele lembra que o governo tem quase 30 ministérios. Diz que o Congresso Nacional custa 28 milhões de reais por dia. Juízes e promotores têm direito a auxílio moradia, mesmo tendo imóvel na cidade onde moram, entre outros excessos. E embora o Ministério do Planejamento esteja restringindo o aluguel e a compra de novos imóveis e carros, ainda gasta muito nessa área. Só com aluguéis foram 1 bilhão e 600 mil reais no ano passado. Ainda há muito o que cortar se efetivamente, os 3 poderes sentarem a uma mesa e decidirem que o país está numa situação extremamente difícil e que precisamos realmente fazer cortes efetivos. Não basta se evitar que esse gasto aumente. Nós temos que efetivamente tentar reduzi-los, e isso inclusive inclui mordomias e corrupção. O governo tem até o dia 31 de julho para definir quanto e onde vai cortar em cada ministério, para chegar aos 5,9 bilhões de reais anunciados. E a preocupação agora, Ana, é se esses novos cortes vão afetar serviços essenciais, serviços fornecidos pelo governo federal. A gente já viu aí tanto problema, com emissão de passaporte, lá na Polícia Rodoviária Federal, então tem que ver aí como é que esses cortes vão afetar esses outros serviços essenciais. Uma boa pista foi dada aí na reportagem pelo nosso entrevistado, Juliana? São as mordomias, economizar o gasto da corrupção, já que o momento é de pedir sacrifício para todo mundo, então que o governo também faça parte dele. Porque